Olá, hoje nós vamos começar a tratar sobre o conceito de adoção e vamos começar antagonicamente pelo que a adoção não é. A adoção não é criação de criança alheia. A adoção é uma forma de paternidade e maternidade, em que a criança é sua. Eu digo isso porque muitas vezes nós temos a tradição no Brasil do filho de criação. E nós encontramos comumente isso num discurso como se fosse uma adoção sem ser uma adoção. Aquela criança que chegou agregada à sua casa e ela foi tratada bem ali, ela conseguiu fazer seus estudos, mas ela nunca obteve exatamente o mesmo status de filho. Nem afetivamente, embora possa haver afeto para com ela, nem em igualdade de tratamento. Muitas vezes, isso era muito comum no Brasil, as pessoas recebiam e recebem ainda, principalmente no interior, o filho de um amigo para morar consigo, porque está estudando numa universidade, porque está estudando no ensino médio, e naquela localidade ali há um ensino médio melhor, e você então recebe aquela criança em casa, e a criança passa um tempo consigo, ela é alimentada, ela é cuidada, aquele adolescente, mas efetivamente você não exerce totalmente a paternidade, porque essa paternidade está sendo exercida por alguém, ainda que mais distante um pouco, por uma circunstância da vida, e não efetivamente por algo definitivo. E isso faz total diferença. Que o filho de criação, aquela pessoa que foi agregada ao lar, esteve ali e teve ali algumas facilidades de vida, não é necessariamente um filho adotivo, nem é criança que possa, eventualmente, quando adulto, reclamar uma paternidade socioafetiva. Porque não há uma posse de estado de filho, não há uma situação que coloque aquela criança em pé de igualdade no tratamento que é dado com os filhos dessa pessoa ou com os filhos que eventualmente ela teria. O fato é que a adoção ela pressupõe o estado de paternidade, o estado de filiação permanente e perpétuo, com consequências durante a vida e com consequências após a vida, consequências sucessórias, consequências do nome que perduram após o falecimento, por exemplo, de uma das partes. Então, a adoção é algo muito mais forte do que esse filho de criação que comumente a gente ouve falar. O primeiro afastamento que nós temos que fazer é que a adoção é algo sobre ser pai, sobre ser mãe, algo que coloca esse pai e essa mãe adotivos em patamar de igualdade ao que seria exercido por um pai ou uma mãe biológicos, que recebe uma série de funções em função do fato natural do nascimento da criança. Nós, quando temos filhos, nós assumimos uma responsabilidade que nos é dada pela lei. O artigo 229 da Constituição Federal nos obriga a manter e a educar os nossos filhos. Isso nos traz uma enorme responsabilidade. Mais do que direitos, nós recebemos o poder familiar. Eu digo que mais do que direitos porque ele encerra em si uma série de obrigações e os poderes que ali são inerentes, as faculdades que ali existem, só podem ser exercidas se são exercidas para o bem do filho. Então eu tenho uma série de escolhas que eu posso fazer. Eu posso escolher a escola, eu posso levar para a minha religião, eu posso ensinar a gostar do meu time de futebol, eu posso ter uma autonomia familiar que me dá uma certa liberdade nessa criação do filho adotivo ou do filho biológico, mas eu tenho para isso, eu tenho em função das minhas obrigações essas possibilidades. Essas possibilidades só podem ser exercidas na vida como ela é, na vida natural, na vida de afeto, e não contra a criança. Então, portanto, eu não tenho liberdade absoluta sobre meu filho. E isso vai ao encontro da segunda tradição que nós temos que afastar, que é a tradição da verdade biológica, que o amor do pai se justifica pelo vínculo biológico existente entre pai e filho. O amor da mãe se justifica pela existência de um vínculo biológico. Né? Tantas pessoas acham que a filiação de verdade é uma filiação que tem uma identidade de cromossoma. Não é uma identidade absoluta, mas por aproximação. Tem uma ligação
biológica natural entre essas pessoas. E aí é o filho de verdade. Né? Então, assim, às vezes as pessoas que têm filhos adotivos e filhos biológicos, ao mesmo tempo, eles recebem a pergunta: quais são os seus de verdade? Ou aquela criança que diz: eu queria conhecer minha mãe de verdade. É como se nós, eventualmente pais adotivos, fôssemos de mentira. Nós somos de verdade. Nós somos a verdade plena do afeto. E aí nós precisamos ter uma desconstituição desse mito, que a verdade é uma verdade apenas biológica, e o direito substituiu essa verdade biológica, não sendo ela mais importante, embora ela seja importante, ela não é mais importante do que a verdade afetiva, a verdade do cuidado. Então, primeiro mito, a adoção não é filho de criação. O segundo mito, a adoção não é menor do que a filiação biológica, muito pelo contrário. Os pretórios brasileiros têm dado visibilidade e predominância à paternidade socioafetiva em detrimento da paternidade biológica. Isso quer dizer que vale mais quem cuida e quem ama do que efetivamente do que quem reproduz biologicamente por um fato natural. Então, a segunda noção importante para começarmos a falar de adoção é: a biologia é uma forma de reprodução e uma forma de paternidade que gera o poder familiar. Mas a adoção também é uma forma jurídica de criação dessa paternidade e maternidade, que não perde para a filiação biológica em termos de qualidade afetiva, que não perde para a filiação biológica em termos de importância social, e, finalmente, não perde para essa filiação biológica em termos de aspectos jurídicos, porque todos os direitos e deveres inerentes à filiação que nasce da procriação biológica também nascem da filiação adotiva. Então, vale o princípio pau que dá em Chico, dá em Francisco. Tanto faz ser filho biológico, ser filho adotivo. O que importa são todos os cuidados inerentes a essa paternidade e a maternidade que serão colocados a favor da criança. E a terceira tradição que nós temos que superar é a ideia de que a paternidade ou a maternidade nos dão poderes excessivos ou nos dão quase que a propriedade sobre a criança, o meu filho. E aqui eu quero ser muito claro. Nós recebemos muito mais deveres do que direitos quando nós temos filhos, sejam eles filhos biológicos ou adotivos. Nós recebemos mais deveres do que direitos. E os direitos que nós recebemos sobre as crianças, que vão influir na vida da criança, sejam aquelas coisas do dia a dia, sejam aquelas decisões mais impactantes, eles só se justificam no sentido de criar uma relação que proteja a criança. Isso porque está no artigo 227 da Constituição Federal, que a criança é o principal sujeito de direitos das relações que ela vivencia. A criança é prioridade absoluta. E o 227 traz uma série de direitos importantíssimos que os primeiros garantidores são os integrantes da sua família. E a sua família natural, formada por pai e mãe, sua família adotiva por aqueles que assim são declarados pais adotivos por uma sentença que os constitui nessa posição. E essas pessoas, sejam biológicos ou adotivos, passam a ter todas aquelas obrigações de proteção que estão lá no artigo 227 da Constituição Federal. É muito importante que tenham, então, noção de que não somos nós proprietários das crianças. As nossas decisões, e isso precisa ser dito e ensinado nas escolas, porque muitas vezes os pais, sejam de qualquer natureza, têm a impressão que eles podem decidir tudo a respeito da vida dos filhos. E isso não é verdade. Nós temos com os nossos filhos a obrigação de criá-los de uma forma melhor possível para que eles sejam pessoas amadurecidas, pessoas com saúde mental, saúde física, quando chegarem à vida adulta, possam enfrentar os desafios da vida. Não é algo apenas que envolva alimentos, não é algo que seja um afeto sem responsabilidade, que envolva sua visita e lazer, não. Ser pai e ser mãe dá um trabalho danado.
envolve uma grande responsabilidade. Portanto, nós não somos donos dos nossos filhos. Nós não podemos, nós não temos uma relação de propriedade com eles. Nosso poder familiar, nossas responsabilidades parentais, elas têm que ser exercidas da forma mais correta possível para que sejamos respeitados na posição, juridicamente inclusive, e mantidos na posição de pai e de mãe. O que vale dizer, nós temos um dever a cumprir e por isso ganhamos direitos. Não somos proprietários e, portanto, podemos inclusive perder o poder familiar se não o exercemos de forma adequada. Então, dessa forma, são obrigações do pai ou da mãe que importam mais para a proteção da criança. Naturalmente, se faz isso por amor, não se faz porque a ordem jurídica está mandando. Mas se eventualmente eu não tenho condições, ou porque não tenho amor, ou porque não consigo me comportar no papel de pai, porque tenho outros problemas que sejam de todas as ordens, eu posso ser sancionado juridicamente, tanto com responsabilidade civil, para pagar alimentos ou outras coisas, e posso perder o poder familiar. Mas a perda do poder familiar e todas essas decisões não são mera punição em relação à minha pessoa, mas forma de viabilizar que a essa criança, minha filha, que ela tenha uma família de verdade, ou um pai de verdade, que realmente se importe com ela, que realmente a ame. Isso faz toda a diferença. Entender que nós não somos proprietários dos nossos filhos. Isso até salva do ponto de vista psicológico. Chega uma hora que os filhos vão embora, mesmo aqueles que são otimamente criados, porque eles têm que criar suas próprias famílias e correr atrás de seus próprios destinos. Escrever sua história na vida. E nós demos a nossa contribuição enquanto foi necessário e agora torcemos, ajudamos. Mas agora quem decide sobre a vida deles são eles. Isso faz parte da natureza da história humana. São três, portanto, essas tradições que nós temos que vencer. A tradição da paternidade e criação, a tradição da verdade biológica, que vincula o amor à biologia, e a tradição da propriedade sobre as crianças. Todas elas são tradições falsas. São parte do senso comum que precisam ser afastados porque eles não estão de acordo com o melhor interesse da criança, não estão de acordo com a sociedade mais justa, não estão de acordo com a pessoa que é mais vulnerável nessas relações, que é a criança. Na próxima aula, nós vamos voltar com o conceito jurídico de adoção, dito pelos maiores autores de direito de família, direito da criança do Brasil, e alguns internacionais, para vermos como que a doutrina se posiciona a respeito desse conceito. Até lá, um grande abraço. Eu já ia me esquecendo de pedir para você curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho para saber quando que tem aula nova e também compartilhar esse nosso vídeo, essa nossa aulinha com todas as pessoas que você acha que vão gostar e que precisam entender desse assunto e que vão ser força na transformação da vida dessas crianças que a gente quer transformar. Um grande beijo, até a próxima.